me chamo Wagner Machado, sou proprietário do supermercado MAB, aqui em Cachoeirinha. Quem trabalha comigo sempre foi minha esposa, Daiane Bittencourt. Isso se dá o nominal de MAB, né? Que o meu nome é Wagner Machado e o nome dela é Daiane Bittencourt. Então fizemos essa junção, criando a empresa MAB. Ela sempre trabalhou comigo, né? Nós temos esse laço muito forte, tanto empresário como pessoal. Sempre falo que ela é minha sócia na minha vida, profissional e pessoal. Esse bairro estava nascendo, aqui em Cachoeirinha. Nós adquirimos esses lotes comerciais e idealizamos essa ideia de ter um supermercado para servir esse bairro que estava nascendo. Bom, hoje a nossa característica principal de cliente aqui é o nosso cliente de sacola, que a gente fala, né? O nosso cliente chega a vir aqui no mesmo dia 3, 4 vezes. Isso é uma das facilidades que o MAB traz para os clientes, que é estar próximo da comunidade, próximo do cliente, que não faça que ele tenha que pegar um carro, pegar um meio de transporte público para se dirigir às compras. Essa empresa surgiu com o propósito de satisfação ao cliente. O cliente tem que procurar a empresa MAB, o supermercado MAB de bairro, pela satisfação. O que para nós no MAB é a satisfação? Onde o cliente entre na nossa loja como uma loja de conveniência do bairro. Sempre a gente buscou que as nossas lojas sejam uma loja de conveniência, que ele entre aqui dentro e se sinta satisfeito, que ele encontre tudo. Essa satisfação é entrar aqui, se sentir satisfeito, encontrar tudo que busca e pagar um preço justo. Não acreditando que o preço justo esteja somente nos hipermercados e que os supermercados de bairro tinham um preço desatrativo. Não, hoje a gente busca que o cliente venha aqui, nos busque como opção de compra, encontre tudo que precisa e pague o preço justo. Sempre tendo oferta, para ele não ter que sair do bairro, não ter que pegar seu carro, vir todos os dias aqui e saber que todos os dias ele vai encontrar tudo que ele precisa. Bom, hoje a padaria, para nós, dos perecíveis é o segundo setor, né? Nós tivemos uma mudança de chave há 2 anos atrás, onde a gente fez uma mudança de fornecimento de pão, que nós tínhamos uma outra empresa aqui e fomos em busca de um novo parceiro, que hoje foi a Marquespan. Desde essa mudança nós crescemos 65% na venda de pães, salgados e doces, basicamente não só pela qualidade, mas também pelo atendimento que a Marquespan traz para nós, o treinamento junto aos nossos funcionários. A gente preza muito pela qualidade da padaria, pão fresquinho toda hora, produto fresquinho, não somente nos pães, mas também na parte da confeitaria. Hoje a confeitaria que nós trabalhamos é própria, nós temos uma central de confeitaria, a empresa tem. Então tudo que é de doce é feito pela nossa empresa, pela uma equipe nossa que faz para todas as lojas. A gente sempre brinca que a padaria hoje aqui é o nosso segundo setor da tarde, né? Primeiro o cliente entra aqui para comprar o açougue e ao lado já passa na padaria. E traz muito cliente aqui para dentro. A padaria vende muito com os olhos, né? Olhos e olfato. Então o gosto, a gente sempre fala que o gosto é o terceiro no ranking. Se tiver bonito e tiver um cheiro bom, o gosto com certeza vai ser bom. A nossa venda da padaria hoje, ela é praticamente vendida a partir das 5 horas da tarde, em função das nossas lojas terem sediadas em bairro dormitório. Então, o maior movimento da padaria é a partir das 5 horas da tarde. Então, a gente dedica força maior, disposição, de produto estar mais fresquinho a partir desse horário. Bom, o açougue do MAB nós consideramos como carro-chefe da empresa. Sempre foi um dos propósitos principais da empresa trabalhar em cima dos perecíveis e o açougue, de início da história da empresa, foi o que mais se destacou. Nosso açougue hoje nós atendemos desde os cortes tradicionais, né, e também os cortes novos, né? Por exemplo, prime rib, tomahawk, T-bone, todos esses cortes novos a gente traz para os nossos
nossos clientes dia a dia isso. No início do nosso projeto do MAB, eu tinha uma relutância quanto ao autosserviço. Sempre achava que era algo de alto custo e trazia muita quebra para o açougue. E não, hoje é o valor mais agregado do açougue, onde traz a rentabilidade maior do açougue, está no autosserviço. O meu trabalho quanto ao açougue, eu acredito que seja um pouco diferente dos demais, tá? Eu sempre tento colocar como chefia de açougue, que é o líder, que é o cara que vai formar a equipe, um cara regional do bairro. Hoje nós estamos em 6 bairros diferentes, né? E cada chefe de açougue tem uma característica com os bairros. Por exemplo, o chefe de açougue dessa nossa loja, que é a Matriz, o nome dele é José. Ele está nesse bairro aqui já fazem em torno de 8 anos, um pouco antes do MAB existir. E ele foi contratado para ser o Zé do MAB da Moradas do Bosque. Focar que o chefe de açougue seja um cara regional. Então, a cada loja que a gente for inaugurando, esse é o meu propósito, de trazer um chefe de açougue regional para que ele tenha uma afinidade maior e um carinho com o cliente mais especial. Quarta-feira a gente tem a Feira do Hortifruti e com isso a gente traz um produto da padaria junto, que é o pastel, o tradicional pastel. A empresa hoje vende em torno de 2.500, 2.700 pastéis num único dia. Temos loja que chega a vender mais de 500 pastéis num único dia. Na verdade, uma característica da nossa empresa é sempre servir o cliente com bebida gelada. Foi sempre o nosso principal foco. A gente vem de passados aí, antes da gente começar a empresa, a gente via que algumas empresas tinham uma taxa extra por refrigeração, né? E quando a gente decidiu em abrir o MAB, a gente decidiu que nós traríamos um preço justo pela bebida, tanto quente como gelado. E a clientela, mas não vão me cobrar um pouco a mais por estar gelado? Não, esse é um serviço. Não, mas está em promoção, não vai me cobrar. Não. Promoção é o preço, tanto gelado como quente. A empresa já tem um custo pré-estipulado para ter esse tipo de serviço. Cada vez mais a gente tem projetos novos de loja, a refrigeração tem sido aumentada para trazer esse serviço para o cliente. A gente tem uma loja que a gente abriu no final de 2018, que foi o primeiro modelo de walk-in cooler, né, que é uma câmera fria com porta para o cliente se servir, onde o nosso estoque, basicamente 70% a 80% do estoque de bebida, quando chega já vai para a geladeira, e o repositor só tem o trabalho de tirar do fardo e colocar na prateleira já gelado. Então, hoje é uma das lojas nossa que mais vende bebida comparado em faturamento com a mesma loja, e eu acredito que seja esse um dos grandes diferenciais. E para próximas lojas, já estamos planejando abrir nesse mesmo formato, que é trazer essa comodidade para o cliente. O cliente hoje é geladeira, né, em casa cada vez menor. Então, quanto mais gelado ele chegar em casa, mais rápido ele vai ter o consumo em casa. Um dos principais propósitos hoje de um chefe de açougue ou de um líder de setor não é somente ele fazer muito bem o seu trabalho, mas também não ter medo da sombra, né? Que a gente sempre fala que alguém que vá substituir ele tem que estar sempre preparado para alguém que substitui ele. Ele é uma pessoa, um ser humano, então ele precisa, no momento, descansar, ter suas férias. Algum momento ele vai ficar doente, então ele tem que formar a gente. Então, o principal propósito dele hoje é a formação de equipe. O uniforme, eu acho que é um dos principais cartões de visita do cliente chegar na loja, né? O cliente chegou na loja, trazia um funcionário, um operador, uma operadora de caixa, um operador de loja, mal uniformizado, uniforme sujo, transparece que a empresa é desorganizada e suja. Então a gente preza muito quanto a isso, cobramos bastante dos funcionários quanto a isso, sobre essa postura de uniforme. Bom, sobre as novidades e promoções da nossa empresa, hoje o principal veículo de comunicação é o bom e velho panfleto, né? Nós
Ainda insistimos nesse meio de comunicação e a gente acredita que traz um bom resultado para a empresa a panfletagem, mas as mídias sociais, tanto como o Facebook, Instagram e WhatsApp, vem crescendo o nosso investimento na empresa para essa divulgação nesses veículos. E também o cartageamento, tanto da loja como externo, a gente usa como veículo de comunicação para novidades e ofertas. Todos os setores têm que ter uma venda por impulso, não somente pela rentabilidade da empresa, mas também para a satisfação do cliente, né? Talvez ele passou pelo corredor do ponto natural daquele produto e não encontrou e estava distraído por alguma situação e passou em outro setor para buscar outro produto e encontrou aquilo que precisava. Então essa comodidade a gente não vê não só por margem, mas também por comodidade para o cliente, talvez de algum esquecimento de compra de produto. Nós sempre começamos a nossa semana basicamente na terça-feira, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso açougue. Toda terça-feira é a terça-feira da carne. Quarta-feira nós temos o nosso hortifruti. Quinta-feira nós iniciamos o nosso encarte, que começa na quinta e vai até segunda-feira. E enfim, sexta-feira nós temos o dia da nossa pizza. Quarta-feira, por exemplo, é o dia do pastel dentro do MAB. E é assim que funcionam as nossas ofertas semanais. Hoje, a nossa principal base da empresa, que é onde tudo começa na área comercial. Sem a área comercial, a empresa não existiria. Tudo começa, nós temos uma equipe muito boa, excelente, comercial. Eles estão sempre em busca de novas parcerias comerciais. E com certeza, hoje os nossos parceiros comerciais, grande parte do nosso crescimento está em cima deles. Sempre fazendo bons negócios, sempre trazendo oportunidade, principalmente para o nosso cliente. Nossa área comercial está sempre trabalhando para frente de qual oferta vai entrar, então os fornecedores já sabem que o que está sendo negociado durante essa semana provavelmente é para a semana seguinte ou já a próxima. Eu sempre acredito que não existe nenhuma negociação que foi mal feita para os dois lados. A gente sempre preza que o ganha-ganha tem que sempre existir. Onde um estiver ganhando mais que o outro não é bom negócio. Eu digo até na minha parte, se eu estiver ganhando mais que o fornecedor, não é um bom negócio, porque em algum momento esse fornecedor vai me deixar mal assistido. Hoje a Marca Espanha é um dos principais parceiros que a gente tem dentro da empresa aí. É uma empresa extremamente séria, né? Nunca faz um negócio com a gente que ela não vai lucrar, mas sempre deixando o cliente também lucrando. Nós estamos hoje numa loja que é a nossa matriz, a gente começou, né? Faz 7 anos que essa loja existe. Então a gente sempre prezou pelo atendimento ao nosso cliente, que ele se sentisse aqui acolhido, né? E se sentisse importante, conhecer pelo nome, tratar ele pelo nome. A gente sempre busca que os atendentes conheçam os nossos clientes e tratem pelo nome. Hoje a nossa aproximação com o cliente, até mesmo por uma crítica, uma sugestão, ele sendo chamado pelo nome, ele vai ter essa maior liberdade para nos criticar e atender. E isso é uma característica nossa do bairro, é conhecer a nossa clientela, ter essa aproximação, entender também um pouco da vida do nosso cliente para a gente ter essa maior proximidade para ele e também ele nos ajudar a crescer, né? Nas críticas é onde a gente cresce.